Galera, vamos de matemática com o tio Elean. Aula de hoje, produto cartesiano. Essas aulas iniciais agora são de fundamental importância para o estudo de funções. Então fiquem atentos e vamos lá. Produto cartesiano. Bem, o mais importante nesse momento para que vocês saibam é a definição de produto cartesiano. Só lembrando, produto é o nome científico matemático para a operação de multiplicação. Por isso, o símbolo do produto cartesiano vai ser o xizinho, aquele xizinho que antigamente nós usávamos para representar a multiplicação. Então temos dados dois conjuntos A e B, dados dois conjuntos A e B não vazios, denominamos produto cartesiano de A por B ou de A em B, indicado por A vezes B, por isso o nome produto cartesiano, o conjunto cujos elementos são todos os pares ordenados, ou seja, grupinhos de dois valores, onde o primeiro valor será denominado x e o segundo valor será denominado y, em que a primeira coordenada sempre vai pertencer ao conjunto A, ou seja, ao primeiro conjunto do produto cartesiano, e a segunda coordenada vai pertencer ao conjunto B, ou seja, ao segundo conjunto do plano cartesiano. Portanto, nós temos produto cartesiano de A em B, ou cartesiano de A em B, como queiram chamar, vai ser o conjunto formado por todos os pares ordenados x e y, tal que x, que é o primeiro elemento, vai ter que ser um elemento do primeiro conjunto, que é o conjunto A, e y, que é o segundo elemento, vai ter que ser um elemento do segundo conjunto, do conjunto B, sempre nessa ordem. O primeiro elemento do par é x, pertencendo ao primeiro conjunto, que nesse caso é o A, e o segundo elemento é y, pertencendo ao segundo conjunto, que nesse caso é B. Como nós podemos ver no exemplo, dados os conjuntos A formado pelos elementos 1 e 2 e B formado pelos elementos 2, 3 e 4, temos que A cartesiana em B vai ser, aí vejamos, olha só, eu vou pegar o primeiro elemento de A, 1, e formar par com os elementos do segundo conjunto B. Ou seja, eu vou ter o par ordenado 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Vejam que sempre o 1 é elemento do primeiro conjunto e todos os outros são elementos do segundo conjunto, para formar o nosso par ordenado. Aqui estão eles. Vamos continuar fazendo. Colocar o 2, que é do primeiro conjunto, e vou formar par com os elementos do segundo conjunto. Então, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4. Aqui estão os elementos do A cartesiano em B, do produto cartesiano de A em B, certo? Veja que é diferente quando eu digo B cartesiano em A, porque agora o primeiro elemento tem que ser de B e o segundo elemento tem que ser de A. Então, se eu tenho B cartesiano em A, eu vou começar com B, então vou começar com 2. Vou formar par ordenado com os do conjunto A, então 2 e 1, 2 e 2. Vou formar com 3, 3 e 1, 3 e 2. Vou formar com 4, 4 e 1, 4 e 2. Aí nós temos o produto cartesiano B em A. Observem que muda quando eu tenho A cartesiano em B e B cartesiano em A, porque eu tenho que seguir sempre a ordem de colocar o primeiro elemento do primeiro conjunto, do par ordenado, e o segundo elemento do segundo conjunto. Bom, além dos produtos cartesianos, nós vamos ter as relações, também conhecido como relações binárias. Por que o nome relações binárias? Porque são relações entre dois conjuntos, de elementos entre dois conjuntos. Para que nós tenhamos as relações binárias, é necessário que nós tenhamos uma lei de relação, também chamada de lei de formação. O que é essa lei de relação, essa lei de formação, tio Elean? É nada mais nada menos que uma equação, que uma expressão, que uma determinação para que nós possamos formar esse nosso
subconjunto, porque o que é uma relação binária? Dado um produto cartesiano de A em B, a relação de A em B vai ser qualquer subconjunto, ou seja, uma parte desse produto cartesiano. Então, os elementos têm que estar dentro do produto cartesiano. Vamos ao exemplo. Considere os conjuntos A, formado por menos 1, 1 e 2. Conjunto B, formado por menos 3, 2 e 3. E a relação R de A em B, definida por... Aí vejam só a nossa lei de formação. Qual é a nossa lei de formação ou lei de relação? Y, que é igual a 2x menos 1. Com x pertencendo a A e y pertencendo a B. Por que x pertencendo a A e y pertencendo a B? Porque eu tenho uma relação de A em B. Então, os primeiros elementos vão ser do conjunto A e os segundos elementos vão ser do conjunto B. Então, vamos lá. Como é que eu vou encontrar a minha relação? Os elementos de x, eles já vêm pré-definidos. Quem são os elementos de x? São os elementos do conjunto A, porque A é o primeiro conjunto da relação. Então, os elementos de A eu já tenho. Quem são eles? Menos 1, 1 e 2. Os elementos de y eu vou ter que encontrar. Como? Através da minha lei de formação, que é quem? Y, que é igual a 2x menos 1. Então, eu vou fazer um exercíciozinho de substituição. Como de substituição? Vou colocar os valores que eu tenho para x e encontrar os valores para y. Vamos lá, o primeiro valor é menos 1. Então, eu coloco y, que é igual 2 vezes, no lugar do x, eu coloco o valor que eu tenho, que é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 1 da formulazinha da minha lei de relação. Tenho 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 é menos 3. Então, encontrei meu primeiro par ordenado. X é menos 1, que eu já sabia, e encontrei para y menos 3. A mesma coisa eu faço com os demais. Vou colocar agora para x o valor de 1. No lugar do x eu vou colocar 1. Então, nós vamos ficar com 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Encontrei o meu segundo par ordenado. 1 de x e 1 de y. Vou para o terceiro, substituindo agora x por 2. Y vai ser 2 vezes, no lugar de x, o valor que eu tenho, que é 2, menos 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Encontrei o valor 2 e 3. Pronto. Encontrei, então, os meus pares ordenados. Quais são meus pares ordenados? São menos 1 e 3, menos 3, 1 e 1, 2 e 3. Bom, ainda não tenho a certeza se esses pares são os pares da minha relação, porque eles têm que estar dentro do produto cartesiano. E aí o tio Leandro vai ensinar um macetezinho bem legal para vocês. Só vão valer os pares em que os valores de y estão no segundo conjunto. Quem são os quem são os elementos do segundo conjunto? Menos 3, 2 e 3. Então eu vou lá para o primeiro que eu encontrei, menos 3. Tá no segundo conjunto? Tá. Então esse par ordenado tá valendo. Quem é o segundo par ordenado, o segundo valor de y que eu encontrei? 1. 1 tá nesse conjunto? Não. Então, se não está, esse par ordenado não está valendo para minha relação. Quem é o terceiro valor que eu encontrei para y? 3. Olho para cá, ó, o 3 está bem aqui. Então, esse par ordenado também está valendo para minha relação. Então, quem vai ser a relação de A em B nesse caso? Aí a minha relação vão ser só os pares menos 1 e menos 3, 2 e 3. Por que que não entrou o par 1 e 1? Porque ele não faz parte do produto cartesiano. Por que não faz parte do produto cartesiano? Porque nós não temos o valor 1 no segundo conjunto, certo? Então, a minha relação ficou apenas os pares ordenados menos 1 e menos 3 e o par ordenado 2 e 3. Continuando. As nossas relações, elas podem ser representadas de duas formas.
ou através de diagrama de flecha, também chamado de diagrama de Venn, como vocês já conhecem, já sabem de aulas anteriores, que é simplesmente colocando os dois conjuntinhos no diagrama, né? O conjuntinho A e o conjuntinho B, colocando no diagrama, colocando os seus valores e puxando uma flecha que estabelece a relação. Ou seja, o menos 1, olha só, o menos 1, ele fez par ordenado com quem? Com menos 3. Então eu puxo uma flechinha que vai do menos 1 até o 3. Olha que a flecha sai do menos 1 e chega no 3. Tem que ter essa ordem. O 1 não vai ter flecha. Por quê? Porque ele encontrou o 1 no segundo conjunto. E não tem 1 no segundo conjunto. Então ele fica sem flecha. O 2 encontrou quem? O 3. Então o 2 dá a flechada no 3. Olha que sai do 2 e vai para o 3. E vai para o 3. Legal, essa é a forma de representar no diagrama de Venn, no diagrama de flecha. Também posso representar no plano cartesiano, que é um plano cartesiano, chamado de plano ortogonal cartesiano, criado por René Descartes, né? René Descartes, que mais tarde vocês ainda vão conhecer um pouco mais sobre ele, né? O eixo Y vai ser sempre o eixo da vertical, também chamada de eixo das ordenadas, e o eixo horizontal vai ser o eixo X, que é o eixo das abscissas. Aí nós temos os quadrantes sempre partindo da direita de X no sentido anti-horário. Vocês vão ver muito isso aí no segundo ano. Então eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E quarto quadrante, né? Quarto quadrante. E nós temos também que o encontro desses dois eixos forma a origem, né? Esse Ozinho bem aqui é a origem, que é o ponto 0, 0. 0 de x, olha que eu sempre começo com x, x sempre é o primeiro. 0 de x e 0 de y. A direita do x é sempre positivo, a esquerda é sempre negativo. Para cima do y é positivo, para baixo do y é negativo. Legal? Isso aí são algumas coisinhas que a gente está começando a intensificar agora e vamos cada vez mais intensificando para dar continuidade nas aulas posteriores. Então eu tenho que os pares ordenados que eu encontrei foram os pares menos 1 e menos 3 e 2 e 3. Então aqui eu tenho esses dois pares e vou representar no meu plano cartesiano. O primeiro valor de x que eu tenho é menos 1. Vou e localizo. Cadê o menos 1? Está bem aqui o menos 1. Ele faz par ordenado, forma par ordenado com menos 3 de y. Onde é que está o menos 3 de y? Eu venho menos 1, menos 2, menos 3 de y. O x corre paralelamente a y e o y corre paralelamente a x. Aonde eles se encontram, lá forma o meu ponto menos 1, menos 3. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo. Eu tenho o 2 de x, ó, 2 de x e o 3 de y. Agora ficar para cima, porque o y positivo está para cima. Então 3, vem aqui, olha, novamente. O x corre paralelamente a y e o y corre paralelamente a x. Aonde eles se encontram, lá forma o nosso par ordenado, 2 e 3. Dessa forma, então, nós representamos os pares ordenados através do plano cartesiano ortogonal, certo? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira aula de introdução ao estudo de funções, que vai ser muito útil para vocês em aulas posteriores. Um grande beijo e abraço do tio Elean e até a próxima.